oitavo ano. Vamos continuar aqui da aula passada. Nós terminamos aqui a nossa série de exercícios dos triângulos, dos pontos notáveis dos triângulos. Foi aqui da página 20, né? E agora nós temos que seguir de onde nós paramos, né? Então, nosso próximo desafio, conforme eu tinha dito, é os quadriláteros, né? Então, nós temos uma imagem clássica aqui embaixo dizendo o seguinte: elementos dos quadriláteros. Eu vou fazer a leitura que vocês rapidinho, tá? A figura ao lado mostra o loteamento de uma determinada região. Você sabe o que é um loteamento? Tá aí mostrando, né? Loteamento é a divisão planejada de grandes terrenos em lotes menores, que podemos assumir as mais variadas formas, de modo que obtenha melhor aproveitamento da área. Na figura há vários loteamentos que são divididos em lotes menores, que em sua maioria tem o formato de quadriláteros. Então, gente, é mais ou menos entendeu? O que são quadriláteros? São formatos desse tipo aqui que, na verdade, não tem formatos específicos. Eles podem assumir qualquer direção, mas eles se fecham, tá? Eles se fecham. E, detalhe, né? Quadriláteros, 4 lados, né? Tem essa característica aí também. Então, os elementos dos quadriláteros podem ser observados na figura a seguir. Então, tá aí mostrando aqui vértices, né? Está mostrando aqui os vértices A, B, C e D. Os ângulos internos, está mostrando o ângulo A, B, C e D, os ângulos que a letrinha menorzinha está aqui. Os lados AD, olha só, como que eu escrevo o lado AD? A, B e um risco em cima dele, tudo bem? BC, CD e AD, então só para falar o lado desse quadrilátero. E as diagonais, da mesma forma, a diagonal AC e a diagonal BD. Poderia ter escrito AC, poderia ter escrito CA e poderia ter escrito DB também poderia, inversamente proporcional, tá? Deixa eu só seguir aqui a leitura com vocês, que fazer a leitura daqui é horrível. E aí, tá. Os lados têm um vértice em comum, são chamados de lados consecutivos, tá? Então, os quadriláteros acima apresentam os segmentos pares de lados consecutivos, AB e AD, AB e BC, e aí por diante, tá? Em quadriláteros, os lados que não têm vértice em comum são chamados de lados opostos, tá? Eu vou já explicar sobre isso. Então, nessa figura, AB é oposto de AC e BC é oposto a AD. Os quadriláteros podem ser classificados como convexos e não convexos. Lembra das aulas lá do sexto ano, hein, gente? Nós já falamos disso. Quem é do meu antigo sexto B, lembra daquela cidade de polígono que nós fizemos, hein? Tá. E aí nós falamos muito sobre esses polígonos convexos e não convexos. Mas tudo bem, vamos lá. E aí o quadrilátero em que o prolongamento de algum desses seus lados passa o total de parcialmente pelo interior do polígono é denominado de não convexo. Então, só para trazer essa reflexão antiga aqui. Então, quando ele fala aqui questão do lado oposto, fica de frente um para o outro, tá? Então, ele pede aqui, observe que o quadrilátero da figura 3 é o único que não é convexo. Por quê? Porque, olha só, você passa uma reta, olha que eu contei aqui, ó, né? Tudo bem daí? Boa. Isso é importante, isso aqui a gente tem que analisar ele bem, com bastante calma aqui, tá, gente? Ó, nomenclatura dos quadriláteros. Isso aqui a gente já viu algo no passado recente e agora a gente tem que retomar ele também, mas com um olhar um pouco mais específico para a gente auxiliar nessas propriedades aqui, tá? Então vamos lá. Gente. Então ele faz o seguinte, ó, quadriláteros, né? Então, o primeiro quadrilátero mencionado aí é o paralelogramo, né? Então, paralelogramo, então é o seguinte, lados opostos, paralelos. Então é o seguinte, nas colunas, quais o que eu marco com X ou que eu não marco? Então, se eles são lados opostos e paralelos, todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes,
ângulos opostos congruentes e diagonais congruentes. Então ele quer saber se eles são ou não são. Se ele é, eu marco um X. E eu já está marcado aí o que está exemplificando para vocês. Então, no caso do paralelogramo, então, os lados opostos paralelos, então todos os lados opostos, ou seja, esse lado de baixo é oposto ao lado esquerdo. Esse lado da direita é oposto ao lado da esquerda. Tudo bem? Então, todos os lados, marcado aqui com X, eles são paralelos. Todos os lados são congruentes? Todos os lados. Como assim, professor? Todos os lados. Gente, como assim com todos os lados? Perceba que como ele está meio torto, então eu não posso dizer que ele está exatamente ali igual ali. Então eu não posso dizer que eles têm o mesmo tamanho. Ou se ele não tem o mesmo tamanho, eu não posso afirmar. Tudo bem até aí? Joia? Todos os ângulos congruentes, então se os tamanhos, eu não posso afirmar sobre os tamanhos, eu não posso afirmar sobre os ângulos. Tudo bem? Por quê? Porque, veja, olha só, o que eu estou querendo dizer? Que esse ângulo aqui em especial, espera lá, estou dizendo esse ângulo aqui em especial, possivelmente diferente desse ângulo aqui. Ó. Mas esse ângulo aqui que eu acabei de fazer, possivelmente é igual a esse daqui, ó, que nós vamos ver nas propriedades mais à frente. Agora, ângulos opostos congruentes, é o que eu acabei de falar. Olha, esse ângulo oposto a esse é congruente. E esse ângulo oposto a esse é congruente. E diagonais congruentes? Não, não são, porque se traçarmos uma diagonal aqui, elas não vão ter, elas não vão ter o mesmo tamanho, gente, ó. Desculpa, não estou sem regra, tá? Elas não vão ter o mesmo tamanho. Então, no caso do paralelogramo, não tem como afirmar. E é isso que vai acontecer com os outros. Olha o caso do losango. Os lados opostos, eles são paralelos. Todos os lados são congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Os ângulos, eles não são congruentes. Por quê? Porque ele não tem como dizer que esse ângulo aqui, por exemplo, ele é congruente a esse. Não tem condições. Tudo bem? Agora, os ângulos opostos, sim, porque esse ângulo oposto a esse daqui, ele é congruente. Assim como esse daqui é congruente a aquele. Tudo bem? E, por último, as diagonais também, é o mesmo caso do paralelogramo, não tem como. O trapézio não, ele é uma figura que ele foge das características de todos. Não tem condições. Ele não tem lados opostos, eles não têm lados opostos, ângulos opostos, não tem jeito. Ele foge das características de congruência. É um caso muito especial que nós vamos estudar lá no finalzinho desses quadriláteros aí. Bom, o retângulo a gente conhece bem, ele se encaixa em todos somente nos lados. Por quê? Porque nós sabemos que esse lado aqui em cima, da superior e inferior, é diferente dos lados aqui, né? Então, não tem como, eles não são iguais. Então, eles não são congruentes. Agora, em relação aos ângulos e tal, beleza, 90 graus. E o quadrado? O quadrado é perfeito. Tudo congruente. Lado, ângulo, perfeito. Tudo igualzinho. Então, ele bate todas as nossas características, né? Então, a seguir, estudaremos como definem as características. Gente, aqui foi importante passar com vocês, porque isso vai pegar. Só que eu preciso que vocês, do mesmo jeito lá atrás, lá nos triângulos, eu preciso que vocês tenham esse domínio aqui dessas características, ok? Próximo. Então ele vai falar aqui sobre o paralelogramo em especial, porque ele vai falar que o paralelogramo é um quadrilátero convexo de lados opostos não paralelos, ou seja, está dizendo que os lados aqui são paralelos, por sua vez, então, eles são congruentes. Então, retângulo e losango e quadrados são paralelogramos que recebem nomes especiais de acordo com as suas características, tá bom? Aí depois ele vai falar um pouco sobre retângulo que nós conhecemos bem, né? Estou trazendo aqui que todos eles são paralelos e congruentes. No caso lá embaixo do losango, o losango é um paralelogramo em que todos os lados são congruentes. Então veja que os lados eles são iguais ou têm mesmas medidas, portanto são congruentes. Fechou?
Diferentemente, veja, o pessoal normalmente confunde muito o caso do losango com o paralelogramo. Veja, o losango ele tem todos os lados congruentes. O paralelogramo não tem. Tudo bem? O paralelogramo ele tem os lados opostos, né? Esse lado aqui ele é igual a esse, mas esse lado não é igual a esse daqui. Diferentemente do losango, que sim, ele corresponde a essas características. O quadrado é perfeito, né? Por isso que nós falamos sobre o quadrado é o que a gente mais gosta de estudar e falar sobre ele. O quadrado é um paralelogramo que apresenta as características do retângulo e do losango, portanto tem todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes. Esse é o que eu mostrei lá atrás. Olha o trapézio aí, o trapézio é especial. O trapézio é um quadrilátero convexo que tem apenas dois lados paralelos, tá certo? Então, ó, ele está dizendo o seguinte, que o lado AB é paralelo ao lado CD. Só está dizendo que é paralelo, porém não é congruente. Paralelo não é congruência, ou seja, estar paralelo não significa que seja igualdade, porque possivelmente o lado AB é maior do que o lado AC. Fechou? Então está dizendo o seguinte, que o trapézio não é um paralelogramo, pois apresenta dois lados opostos que não são paralelos. E aí vai falar um pouco aqui sobre a propriedade dos paralelogramos. Quais são essas propriedades, gente? Vamos lá. Está dizendo o seguinte, que o ângulo A é congruente ao ângulo C, porque esse ângulo, os ângulos opostos, eles são congruentes, assim como o B é congruente ao D. Tudo bem? Aplicando a propriedade dos ângulos formando por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, fica fácil fazer a demonstração. Então, duas transversais, A e B, traçada por duas paralelas, A e B, traçada por uma transversal R. Então, na hora que você traça uma transversal aqui, então nós entendemos que esse ângulo aqui, exatamente, nós temos congruências aqui que nós podemos medir. Olha lá, está dizendo o seguinte, ó, o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180. O que ele está querendo dizer? A gente está falando da regra do suplementar, né? E lembra o que é complementar e suplementar? Quando a gente tem ângulos que a gente tem aqui, deixa eu dar uma ideia. Vou dar uma reta aqui e eu tenho ângulo aqui, ó. O que acontece aqui? Vocês concordam que esse ângulo aqui, ele passou de 90 graus? Então, quando ele passa de 90 graus, nesse caso, ele é complementar. Agora, quando eu tenho uma reta aqui, né, no mesmo modelinho, né, e o ângulo está aqui, ele é inferior, ou seja, menor que 90 graus, ele é aqui é suplementar e aqui é complementar. Eu me embolo. Mas isso aqui eu vou trazer um pouco mais lá na frente, tá bom? Bom, vamos ver um pouco mais na prática. Depois ele fala o seguinte, ó, também podemos mostrar que um paralelogramo e as diagonais interceptam nos pontos médios. Ou seja, quando traça duas diagonais internas aqui dentro desse paralelogramo, existe um ponto médio aqui, olha lá. E aí, isso é importante, porque existe uma propriedade aí, né, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente aqui. Ele está falando como AB é paralelo a ABC, assim como AD é paralelo a BC, tá? Então, ele só está falando questão de igualdades. E ele vai finalizar aqui que todo paralelogramo apresenta a seguinte característica: lados opostos paralelos e congruentes, ângulos opostos congruentes, ângulos consecutivos suplementares e diagonais que se interceptam no ponto médio. Então, suplementares é aquilo que eu falei, que é aquele que suplementa para 180 graus, o ponto que falta para 180 graus. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, aqui é o seguinte, nós temos um exemplo claro aqui, e aplicando a propriedade. A propriedade dizendo que os ângulos opostos dentro desse paralelogramo
eles são iguais. Então, ele está dizendo que esse 2x aqui é exatamente igual ao x mais 30. Então, exatamente o que ele fez. 2x é igual a x mais 30. Virou uma equação. Pronto, ele achou 60 graus. O segundo exemplo, ele fez exatamente a mesma coisa. Já ele fez... Aqui ele está pedindo exatamente agora o perímetro, né? O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele somou x mais 14 mais 14. Então, ele fez a conta. 2x mais x é 2x, 14 mais 14 é 28. Então, e ele está dizendo que a soma desse cara aqui é o 42 centímetros. Então, igual a 42. Então, portanto, ele chegou a 7. Então, aqui, ou seja, aqui desse lado eu tenho 7, aqui desse lado eu tenho 7. Logo, as medidas dele é 7, 7, 14, 14. Fechou? E nós temos aqui os dois primeiros exercícios. Vamos lá? Pelo tempo, não sei se vai dar para a gente fazer os dois. Vou ver se eu faço só o primeiro aqui, tá bom? E eu faço complemento em uma outra aula separada. Bom, o primeiro exercício é o seguinte: o quadrilátero a seguir é um paralelogramo. Determine os valores de x e y e as medidas dos ângulos assinalados. Bom, gente, é aquela ideia. A ideia do suplementar. Por quê? Porque eu não tenho, nesse momento aqui, eu não tenho como fazer a ideia dos ângulos, a propriedade dos ângulos opostos, né? Ângulos internos. Por quê? Porque, vejam, esse vértice C, eu vou até circular aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Quem é o vértice C? 5x sobre 3 mais 100. Quem é o vértice A? O outro, ou seja, o outro ângulo? Y. Agora, vamos olhar aqui. Quem é o vértice D? 3x sobre 2 mais 42. E aqui, nesse caso, quem é o vértice B? Não sei. Não sei. Mas eu poderia chamar ele de qualquer outra coisa. Tudo bem? Agora, a questão é a seguinte: eu não tenho como fazer um paralelo entre esses dois aqui, porque aqui eu tenho uma variável x, o outro é y. Agora, se fosse x e x, beleza. Eu ia fazer que nem aquele exercício, nem esse exemplo aqui atrás. Eu só iria o quê? Igualar um com o outro. Tudo bem? Mas aqui eu vou ter que fazer o seguinte: a soma desses ângulos aqui tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque, gente, deixa eu fazer uma coisinha aqui com vocês. Aqui é uma reta. Você concorda se eu passar aqui uma semicircunferência? Quando a gente passa um ângulo aqui, essa semicircunferência não é 180 graus? É ou não é? Então, você concorda que se eu tenho um pedacinho aqui, você concorda que a soma dessas duas partes aqui tem que ser essa parte com essa parte é 180 graus? É isso que essa é a segunda propriedade dele, do paralelogramo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, nesse momento aqui, somar essas duas partes e igualar a 180 graus. Vamos comigo? Então, vem cá. Então, vamos a primeira parte do vértice D. Então, vem cá. Eu vou colocar aqui em cima. 3x sobre 2 mais 42 mais, agora a segunda parte, o vértice D, 5x sobre 3 mais 100. Tudo bem? Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Tudo bem? Jóia. Agora, gente, isso aqui virou uma senhora equação. MMC entre 3, 2 e 1. Bom, 3, 2 e 1 é simples. 3 e 2 é 6, né? Então, nós vamos fazer uma reta aqui, bem grandona. Igualdade. Né? E outra reta aqui. 3 vezes 2 é 6 aqui e 6 aqui. É ou não é? Como que é a nossa regra? Aqui debaixo do 42, que número que é mesmo? É o ninja, né? 1. Aqui debaixo do 100 aqui, quanto que é?
1. E debaixo do 180 é 1. É ou não é? Então vamos por aqui. Então vem comigo. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9x. Tudo bem? Mais. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 42, então 42 vezes 6 dá 252. Vamos lá, 252. Mais. 6 dividido por 3 é 2, né? 2 vezes 5 é 10. Então vamos ficar 10x. Põe mais. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 100 é 600. Beleza. Agora aqui, ó, essa parte aqui de baixo. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 180, vocês vão chegar em 1080. Vamos colocar aqui 1080. Beleza. Uma vez que eu tenho agora denominadores iguais e uma igualdade, eu posso cancelar esse com esse. E agora só me interessa essa parte de cima. Tudo bem? Vamos agora somar o que é letra com letra e número com número. 9x com 10x. Quanto vai dar? 19x. Tudo bem? Tá aí? 252 mais quem? Mais os 600, né? Vai dar 852. Mais 852. Tudo isso tem que dar igual a 1080. É ou não é? Então, eu somei essa parte aqui com essa parte aqui, e depois eu somei essa parte aqui com essa parte aqui. Bom, não tem espaço aqui, mas eu vou puxar uma setinha aqui, até aqui, ó. Para continuar aqui, tudo bem? Para a gente não se perder. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse 852 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou deixar aqui, ó. 19x é igual a 1080, e 1000 rosto tem que sair daqui. 1080 menos 852. Portanto, 1080 menos 852. 228. Então, 19x é igual a 228. Então, 19x está multiplicando e ele passa a dividir. Então, eu coloco o x aqui, né? X é 228 dividido por 19. É ou não é? Isso aqui, 228 dividido por 19, simplesmente x é 12 graus. Olha que bonitinho. Tudo bem, gente? Então, portanto, agora o que acontece? Para descobrir o grau aqui, só para finalizar, eu tenho quanto que vale o vértice D e quanto que vale o vértice C, que eu preciso descobrir aqui, tá? Aqui não é 3x, então vamos colocar aqui, ó. 3x sobre 2 mais o 42, não é o vértice D? Né? Então, quem é o D? É 12, né? Então, eu vou só substituir. Vou 3 vezes 12 sobre 2 mais 42. Vou passar uma linhazinha aqui para não atrapalhar. 12 vezes 3 é 36. 36 dividido por 2 é 18. Então, põe aqui 18 mais 42. Né? Então, coloca aqui 18 mais 42, só para não errar, é exatamente quanto? 60 graus. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, 60 graus. E aqui do outro lado, vamos ver quanto que daria aqui. Eu vou usar aqui embaixo. Tá? Eu vou colocar 5x sobre 3 mais 100, né? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Quanto que é? O x é 12, né? Então, 5 vezes 12 sobre 3 mais 100. 12 vezes 5 é 60. 60 não é isso? 12 vezes 5 é 60. 60 dividido por 3 é 20, né? Então, 20 mais 100. Então, portanto, 120 graus. Então, aqui seria 120 graus. Tudo bem, gente? É isso.
Beleza? Espero ter a... Opa, voltou aqui? Voltou, perdão. Espero que vocês tenham 12, 24, 36. Deixa eu ver uma coisa. 36 dividido por 2. 18, marcando 2. Opa, 60, tá certo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, dê uma pausa, volta o vídeo, né? Se a dúvida persistir, venha falar com o professor de novo e a gente tira as dúvidas no meio da semana. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao restante do exercício, tá bom? Obrigado mais uma vez. Até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye.